Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a segunda das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos arautos das alianças, visto que em Hebreus capítulo 2, verso 2 e 3 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? No passado remoto, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, se valeu dos seus santos anjos para entregar as ordenanças, os preceitos da lei, às mãos do servo fiel Moisés. Nos últimos dias, o Altíssimo se vale do próprio Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, ressuscitado agora, à sua destra se encontra para trazer aos homens a nova, eterna, superior e melhor herança, a aliança em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Caro espectador, neste vídeo em especial, refletiremos acerca do seguinte tema: os anjos, arautos da anterior aliança, inclusive eles agora sabem a dor por que passam os que carregam o evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Caro espectador, os santos anjos que entregaram as leis, a lei, a primeira aliança, às mãos de Moisés, eles próprios advertem àqueles que receberam de Cristo, arauto da nova aliança, os apóstolos, eles os advertem sobre a dor por que passariam quando anunciasse o evangelho. Isso é possível reparar no livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao verso 11, que diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluias. Caro espectador, eis aqui um anjo, numa revelação tremenda do apóstolo João, em que ele vê esse anjo com um livrinho. Esse livrinho trazia uma mensagem para todos os povos, tribos, línguas e nações. Qual mensagem agora é endereçada a todos os povos, tribos, línguas e nações? O Filho amado, ao ressuscitar, disse aos seus apóstolos, quando lhes apareceu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sim, caro espectador, esse livrinho é uma representação do Evangelho. Até porque você pode observar que o volume do Novo Testamento constitui um livrinho. Mas glória a Deus, porque o seu conteúdo é valiosíssimo. Como já aprendemos em inúmeros vídeos anteriormente, o seu conteúdo é de revelações que estavam ocultas dos santos profetas do passado, e inclusive dos arautos da anterior aliança, os próprios anjos. Caro espectador, esse livrinho é o Evangelho. Nós vemos nessa revelação de Apocalipse que há o próprio mundo angelical, os próprios santos anjos sabem que a incumbência apostólica de anunciar a todos os povos, tribos, línguas e nações, de profetizar a todos os povos, tribos, línguas e nações, é uma experiência que tem todos os momentos distintos. O momento da confissão, da pregação é doce, é o momento dos lábios, é o prazer de anunciar riquezas extraordinárias, ocultas e eternas que estavam no coração de Deus. Por outro lado, no estômago, o texto diz, aquele conteúdo se tornava amargo. É a presença do Evangelho na vida do homem
trazendo momentos doces quando do seu anúncio, vendo vidas sendo libertas da mentira, do engano, das trevas, do pecado, da morte, do inferno. Mas aqueles que o anunciam precisam saber que carregar o livrinho no seu ventre, no seu estômago, carregá-lo em sua vida é algo amargo. Tamanha as oposições dos homens e do mundo espiritual. Até os santos anjos sabem que a incumbência de pregar o Evangelho passa por dois momentos distintos, o do prazer de anunciá-lo e o da dor de carregá-lo e confessá-lo dia a dia na sua vida. Há aqueles que pensam, imaginam que a vida evangélica é uma vida de prazer, doce como mel. Há aí nesse texto uma advertência seríssima. Sim, há momentos de prazer, mas há momentos de muita dor, momentos amargos por portar o Evangelho em si e carregá-lo. As oposições dos religiosos que não querem viver da fé e resistem à pregação da justiça pela fé, verbalmente e até violentamente. A oposição das trevas que quer que a riqueza do Evangelho se oculte, porque está lá em 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A única palavra contra a qual Satanás se levanta, porque sabe da sua eficácia para justificar o homem, é o Evangelho. É a palavra religiosa, espiritual, genuinamente religiosa e espiritual, que incomoda as trevas, porque é a única palavra que traz a justiça pela fé. Todas as demais religiões, com todo respeito, apresentam um discurso de obras, de esforço humano, de sinceridade humana para alcançar justiça, aperfeiçoamento diante de Deus. Entretanto, é o Evangelho, e somente o Evangelho, que apresenta a justiça mediante exclusivamente a fé. Aleluia, porque Cristo tudo já realizou. É porque aquele que confessa o Evangelho enfrenta essa oposição dos homens e das trevas, que carregar em si o Evangelho se torna amargo. Apesar de anunciar as riquezas do Evangelho, ser algo tão doce, ver os resultados da pregação do Evangelho ser tão doce. Sim, caro espectador, até os santos anjos sabem, declaram que pregar o Evangelho é doce e ao mesmo tempo amargo para aqueles que o trazem nos lábios e dentro de si. Aleluias! Este livrinho é o Evangelho. Porque qual palavra os apóstolos profetizam a todo mundo? Em Atos capítulo 15, verso 7, nós vemos o apóstolo, o São Pedro, dizendo à igreja reunida no primeiro concílio da história da igreja: irmãos, vocês sabem que eu fui chamado para que por meu intermédio os gentios ouvissem a pregação do Evangelho e cresçam. Da mesma forma, São Paulo em Romanos capítulo 1, verso 1 declarou, escreveu que ele foi separado para o apostolado, separado, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia! A palavra apostólica, a profecia apostólica, os ensinos apostólicos, sejam aqueles que eles verbalizavam ou escreviam, é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, de Cristo,
Aleluias. E pregar o Evangelho, segundo os próprios anjos, aleluias, tem momentos distintos de prazer e de aflição. Caro espectador, se você deseja realmente o Evangelho verdadeiro, você não vai desejar apenas passar por momentos doces. Você vai suportar passar pelos momentos amargos. É isso que os apóstolos diziam, quando diziam, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque eles sabiam do prazer de anunciar a palavra, mas eles também sabiam da dor de carregar em si. Esse é o livrinho que o santo anjo entregou às mãos do apóstolo João, advertindo, homem, isso vai ser doce na sua boca, mas amargo no teu ventre, no teu estômago. Vai ser muito gostoso, prazeroso anunciar, profetizar a todos os povos, tribos, línguas e nações o Evangelho, mas também será ao mesmo tempo amargo carregá-lo por toda uma vida neste mundo, por causa da oposição dos homens, dos religiosos, de Satanás, mas glória a Deus. O santo apóstolo Paulo, aleluia, no fim da jornada, bradou, aleluia, o Senhor livrou-me da boca do leão, o Senhor me livrou de toda obra maligna e me conduzirá em paz, aleluia, ao seu reino celestial. O mesmo São Paulo declarou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluia, aleluia. Ele suportou os momentos amargos, ele desfrutou dos momentos doces e foi até o fim. O próprio São Pedro também declarou que o Espírito Santo tinha lhe revelado, quando ele estava prestes a dar sua vida também em sacrifício pelo Evangelho, o Espírito lhe revelou que estava próximo o dia de deixar esse tabernáculo. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Até os anjos avisam aos fiéis, aos cristãos, aos convertidos, até os arautos da anterior aliança, avisam ao povo de Deus que o anúncio do Evangelho a um só tempo é prazeroso, mas amargo, prazeroso por levar riquezas eternas e ocultas à humanidade, prazeroso porque propicia a justiça de todos os homens, mas doloroso por causa das oposições. Mas ainda que tenhamos aflição, aleluia, não se esqueça nunca, em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aleluia. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu profeta, seu mediador, seu ministro, seja qual for suas obras religiosas, seu templo, não importa, com todo respeito e consideração te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo Evangelho, venha entregar sua vida àquele que pode te justificar por meio da fé, venha aceitar o prazer de pregar o Evangelho, venha aceitar o desafio de sofrer pelo Evangelho, certo da coroa da vida eterna. Amém?